estimados amigos, aqui quem vos fala é o investidor miserável. Trago para vocês a atualização do meu projeto de investimento referente ao mês de dezembro de 2024. Para quem não me conhece, eu invisto mensalmente 20% de um salário mínimo em ações. Iniciei em 2012 e vou a princípio até 2042. A compra do mês de dezembro foi nas ações da EMAI. A empresa que segue a ordem de compra fez uma compra pelo mercado fracionário e eu adquiri, são no total de 10 ações. Os proventos recebidos em dezembro importaram em R$ 158,91, destaque para a SEB, que pagou um juro sobre capital de R$ 134,45. Além disso, teve os tradicionais, juros sobre capital do Bradesco e o rendimento do fundo imobiliário. Aqui segue a composição da carteira, com o preço médio de cada posição e o valor atualizado no último dia útil, último dia de negociação da bolsa em dezembro. O gráfico pizza da posição de cada participação de cada empresa. Então tá tudo mais ou menos, né? O Bradesco que está com um percentual um pouquinho acima, mas aos poucos ele está diminuindo até porque a cotação caiu. E eu estou aumentando a participação em outras empresas. No tocante ao desempenho, o mês de dezembro ficou com um resultado positivo de 1,23, mas no ano deu uma queda considerável de 19,20. Apesar dessa queda, ainda me mantive acima do patamar dos R$ 30.000. E com relação aos proventos recebidos, fiquei ali acima dos R$ 150 em dezembro e cada ano que passa, aos poucos a linha azul vem superando em alguns meses a linha vermelha. A linha azul são os proventos e a linha vermelha é o aporte. E a tendência é que isso venha a ocorrer com mais frequência à medida que eu começo a ficar mais e mais exposto ao efeito dos juros sobre juros. Aqui tem um total de proventos recebidos e a receber. Então, 2024 ficou um pouquinho abaixo de 2023. Contudo, 2025, já considerando os proventos a receber ao longo do ano, já tem o patamar superado dos R$ 1.000. Isso que a gente está recém no começo do ano. Então, acredito que se eu não consigo superar o histórico de 2023. Eu fiz um levantamento aqui do retorno de dividendos recebidos frente ao patrimônio que eu tenho posicionado aqui nesse projeto. Então, considerando o retorno de todos os anos, 2024 foi o melhor ano, que eu recebi 5,75. Isso se ocasionou por duas situações. A primeira é que os dividendos vêm crescendo, claro, 2024 não foi o melhor ano, mas ainda assim ele teve um crescimento considerável ao longo dos últimos anos. E outro fator que ocorreu é que as ações caíram bastante, então o valor da posição do patrimônio caiu e o rendimento e o dividendo ficou maior, então esse retorno ele também cresceu e aí ele foi o melhor de toda a história do projeto. Trazendo para vocês algumas estimativas para 2025, que eu espero chegar lá em dezembro com pelo menos 1.000 ações da Schultz, 1.000 ações da Irani. Isso eu venho comprando, venho acumulando ao longo dos meses. Tenho usado os proventos recebidos para aumentar a participação, para engordar o aporte, né, dessas empresas. Eu acredito que até dezembro eu vou superar o patamar de 1.000 ações nessas duas empresas. Tem rendimentos mensais de no mínimo R$ 30. Hoje eu tenho em torno de R$ 24 a R$ 25, que são os rendimentos dos fundos imobiliários, mais o juros sobre capital do Bradesco, que isso aí acaba proporcionando como se fosse um 13º aporte. E a ideia é chegar a ter no mínimo R$ 30. Alcançar pelo menos R$ 2.000 de proventos. Ano passado eu alcancei 1.800, eu acredito que consigo superar isso em 2025. E o patrimônio acima de
40 mil reais. Claro, isso aí não depende das minhas forças, isso é algo que depende de como vai estar o humor do mercado, a gente vai estar entrando em eleição, então possivelmente vai ter bastante turbulência e isso é algo que fica muito ousado de estimar. Mas enfim, é o que eu gostaria que acontecesse e vamos ver como que vai chegar lá em dezembro. Com relação ao racional da compra do mês, eu optei pelas ações da EMAI frente ao histórico da empresa, de ela ser uma empresa, né, que não tem nenhuma alavancagem, ela tem zero de dívida, tem uma posição de caixa de 406 milhões e recentemente ela foi privatizada. Então a história sugere que a empresa que entra uma gestão com caráter de mais entrega de resultados, eles vêm para tirar o investimento e é mais nesse sentido que eu me posicionei e também ela recebeu foi 2023, uma indenização de 281 milhões, são referente a investimentos vinculados a bens reversíveis nas usinas de Henry Borden, Porto Goés e Rasgão. Então, este valor, pelas estimativas que eu estava acompanhando, ele atualizado hoje chegaria próximo a 500 milhões. Então, se a gente descontar os emolumentos, os honorários dos advogados, eu imagino que o caixa que a EMAI tem hoje pode dobrar. E ela vale na bolsa hoje 1,5 bilhão. E ela tem praticamente 800 milhões em caixa. Então, metade deste valor é praticamente o caixa dela. Então, a gente pode acreditar que ela tem um valor bem considerável a entregar para o acionista, porque o restante, se considerar que tem 800 milhões em caixa, claro, isso aí tem a indenização que ainda não está definida, a data que vai liquidar esse valor, mas todas as estruturas que ela possui das usinas, né, a gente sabe o quanto é oneroso, o quanto é caro para montar uma instalação, seja a própria termoelétrica que ela possui e as hidrelétricas, tudo não, fica praticamente a valor bem abaixo do que seria o valor adequado, seria o valor real. Mas enfim, o mercado é soberano, ele sabe que isso mais cedo ou mais tarde essa precificação vai acontecer. Isso não é uma recomendação, mas eu imagino que em determinado momento isso vai vir a acontecer. E a própria gestão, a nova gestão, já sinalizou que vai investir 2,6 bilhões em expansão até 2029. Então, é uma série de investimentos que eles querem fazer para melhorar a estrutura, melhorar a eficiência em, em expandir esses investimentos, que eu não tenho como garantir para vocês, né, que a gente está falando de renda variável, mas considerando o que a história nos sugere, é que sempre que uma empresa estatal é privatizada, a nova equipe entra para entregar resultado e é o que eu imagino que vai acontecer. Então, é só para embasar aí o racional da compra do mês e também, né, só para agradecer o pessoal aí que me acompanha. Para esse mês, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Abraços efusivos, bons investimentos e até o próximo mês.